Aqueci, né? Então, eu vim mais uma vez aqui conversar um pouquinho com vocês. Não tenho nada pré-estabelecido. Vou apenas seguir o meu coração, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre como foi a trajetória dessa minha busca pelo meu autoconhecimento. Desde pequena, eu sempre tive insights de que tinha algo a mais que não só aquilo que me era permitido ver, né, no mundo da matéria. Ir para a escola, estudar, cumprir com as minhas obrigações de filha, de irmã, enfim. Eu sempre tive insights, visões, intuições, eu não sei dizer o que, mas sempre fiquei quieta. Quando eu era bem pequenininha, eu falava algumas coisas e falavam que era coisa da minha cabeça, que eram sonhos, que eram invenções da minha mente criativa, infantil. E eu fui criando isso como uma crença tão interiorizada que eu passei a imaginar que tudo que eu via, que eu passava, que eu experimentava, fosse realmente coisas da minha cabeça. Houve até momentos de eu ter medo e não contar nada pra ninguém sobre tudo que eu vivia, passava, sentia, por medo do julgamento também, medo de me interpretarem como louca, né? E mesmo se questionar se era coisas reais ou se tudo não passava de delírios infantis, né? Chegavam a falar que eu tirava muitas histórias de coisas que eu via na televisão, por influência de livros de contos de fada, enfim. Uma hora eu conto mais detalhado para vocês quando eu estiver mais preparada para falar sobre algum dos meus episódios. Mas enfim, ao longo do tempo eu fui abafando cada vez mais tudo isso e fui colocando debaixo de um tapetinho guardado lá no fundo, que nem eu mesma sabia que estava guardando. Para mim eu estava jogando tudo no lixo. Mas nada se perde. O universo é muito sábio para deixar que vá coisas que não devem ir, né? O universo ele tem mistérios para nos ensinar, para nos elevar, que nós desconhecemos. Ele nos guarda situações para que a gente enxergue e transcenda e passe as barreiras. Cabe a nós saber interpretar. A única coisa é que a gente não vem pra cá com um manual de instrução e de certeza de como agir. A gente vem totalmente cru. Totalmente não, que a gente tem muita proteção divina, mais até do que a gente imagina. Só que a gente esquece temporariamente disso. A gente imagina que o mundo é somente isso que nós vemos, somente o que nós podemos tocar, como Santo Tomé dizia. Só acredito no que eu vejo, só acredito no que eu toco. Então a gente aprende a interpretar isso como uma verdade. Se eu não posso tocar, se a ciência não pode me provar, não é real. E a gente tem que aprender a confiar um pouquinho mais em algo que vem de dentro e fica muito latente por muitas e muitas vezes batendo lá na sua consciência e você ignora. Por vários fatores você ignora, mas você tem que prestar atenção em cada sinal, porque o seu corpo, a
sua vivência vai dando sinais ao longo da vida que muitas vezes a gente vai só guardando, só guardando, só guardando todos esses sinais, mas uma hora ele vem e te cobra, ele vem e te chacoalha, e pode ter certeza que se você não abrir a gavetinha, em algum momento a gavetinha vai explodir e ela vai cair inteirinha no seu colo e vai falar: tudo bem, eu esperei o seu momento, agora me organize. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha sintomas de o que era me dito como depressão, né? É uma inquietação, um entendimento que tudo que eu vejo não é real, que eu não pertenço a esse mundo, que eu ficava com questionamentos do que eu vim fazer aqui, para que eu sirvo, como eu posso contribuir e ser útil em alguma coisa que eu não me encontrava durante toda a vida. Eu procurava e estava tão escondidinho que eu tinha escondido isso num lugar tão seguro dentro de mim sem saber, que eu não conseguia encontrar. Por estar tão abarrotado de coisas, de informações, eu não tinha discernimento para encontrar, né? E de repente, quando eu já estava num limite, que eu já tinha procurado ajuda médica, ajuda em orações, em templos, diversos templos diferenciados, para ver se supria aquele vazio que existia dentro de mim e que eu não encontrava, por mais que eu verificasse a perfeição em tudo que me rodeava, como vida, como matéria. Tenho uma casa confortável, tenho filhos, tenho uma bênção divina, que é uma família perfeita, um marido excepcional, que eu não tenho nem palavras, que nunca soltou a minha mão, me viu passar por várias dores, porque a gente tá junto desde que eu tinha 14 anos de idade, e ele trilhou comigo muitas dessas dores, não soltando a minha mão de forma nenhuma. Tinha momento que eu chegava a beirar o surto. Nunca fui de gritar, espernear, eu apenas me recolhia. E muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Quando eu tinha dores de cabeça, eu tomava remédios para dor de cabeça. Foi tendo que ser cada vez mais forte, altas dosagens, com um tempo mais curto. E eu procurava recolher no meu quarto, dormir muito, ou procurava distrações momentâneas que me dessem um prazer imediato a longo prazo, para que suprisse um pouco daquele vazio. Só que quando eu voltava a mim, a minha solitude, aquele vazio ou aquele cheio demais voltava a me perturbar, porque aquela gavetinha lá dentro estava querendo explodir. De alguma forma ela queria me dizer, não pro meu mal, ela estava querendo me dizer: ei, eu tô aqui, vem me ajudar. E eu calava cada uma dessas situações vividas, né? Abafando, camuflando, fugindo, achando desculpas e resistência para cada uma das minhas ações. E tudo é perfeito, tudo tem o seu momento exato. Quando Deus planta cada semente, cada uma tem o seu tempo certo de germinar, certo de aflorar, certo de crescer. Por mais que a gente não entenda isso, quando a gente passa a acreditar que existe uma perfeição em tudo,
fica muito mais fácil compreender a existência e todos os fatos que nela acontecem, sem julgamentos. Porque quem julga tem o medo, tem o egoísmo, tem energias baixas, sem saber identificar e sem saber que estão fazendo muitas vezes, né? Pelo grau de entendimento das situações no seu atual momento. Hoje também não julgo nem a ignorância que eu tive e nem a não colaboração maior de pessoas ao longo do caminho para que eu saísse dessa depressão, porque o grau de entendimento de cada um cabe e compete somente a cada um. E a minha autorresponsabilidade, isso é algo que me fez acordar muito, me fez abrir os olhos e parar de depender e achar que o meu problema estava na solução externa, quando eu procurava meios de alívio e prazeres imediatos fora, ou na comida, ou em N situações que nem cabe dizer aqui. Essas válvulas de escape fora nunca me trouxeram a solução, porque a solução jamais seria encontrada fora. O fora poderia me dar subsídios para que eu chegasse no local exato, mas jamais poderia estar no lugar certo, porque o lugar certo era dentro de mim. Algumas pessoas chegaram a me falar: você já procurou observar a sua parte espiritual? E eu, sem nenhum entendimento, achava que a pessoa estava falando sobre crenças que eu já tinha colocado também para debaixo do meu tapete sobre espiritismo. E eu dizia: se eu já abafei tudo isso, se eu já transpus essa barreira, eu não quero voltar a revirar isso que eu já na minha cabeça havia jogado fora. Mas não, eu só tinha guardado. E guardado num lugarzinho que só eu poderia acessar, mas absolutamente ninguém. Acontece que quando a gente guarda esse nosso lado espiritual nessa gavetinha, nesse lugar dentro, a gente dá vazão a uma outra esfera da vida se manifestar. Nós somos dois eus. O eu superior, que é esse lugar espiritual, ao qual eu vou explicar para vocês. E nós somos o eu animal, que visa somente a sobrevivência, os instintos mais básicos, que seria se alimentar, se reproduzir, sobreviver no geral, não é? Prazeres imediatos, prazeres carnais, reprodução, se proteger do frio, se proteger do calor, se alimentar. E ele de forma alguma é um nosso inimigo, de forma alguma. Ele está aqui para cumprir o seu papel, né? Esse papel ele cumpre com maestria. Só que esse eu animal, por ser um eu mais primitivo, ele não pode, de forma alguma, dominar, estar à frente da sua vida. Quando a gente passa a compreender isso, que a gente tem um lado espiritual, da razão, da consciência, e que esse lado espiritual e de consciência não são somente os nossos pensamentos, porque além de um eu espiritual, um eu animal, nós ainda temos um corpo físico. Esse corpo físico existe como matéria,
que é essa aparência que vocês veem: cabelo, pele, coração, membros, órgãos. E eles trabalham como uma máquina cumprindo o seu papel. Cada um cumpre o seu papel com muita maestria, se você mesmo não os prejudicar, né? E um desses órgãos do nosso corpo físico é o nosso cérebro, que trabalha a nossa mente. E a mente foi feita com a finalidade, com algumas finalidades, algumas, não são uma ou duas, são algumas. Uma dessas finalidades é o pensamento. O cérebro foi feito para pensar, independente se você quiser ou não. A partir do momento que você nasce, nós começamos a pensar. Muitas vezes o pensar, ele acumula informações colocadas como um gerador. Então, são crenças que você adquire na sua vivência humana, com exemplos externos de como se vive a sociedade, de como se vive a humanidade, de como fazer as coisas. É como uma cartilha externa. Você vai aprendendo, vai elaborando informações e vai armazenando e vai suprindo os seus pensamentos. Então, cada vez que você vive uma situação similar a algo que você já aprendeu, você usa o seu cérebro numa parte que é o seu subconsciente, onde está gravado todas as informações de suas vivências. Essas informações, às vezes, pode ter alguma informação distorcida de realidade. E não é errado, ele é só uma máquina. Ele é só uma máquina com limitações. Ao longo dos anos, das suas experiências, você mesmo vai percebendo que algumas coisas que você conhecia ou sabia e achava que era o correto absoluto, você vai descartando naturalmente e vai ressignificando algumas crenças que ao longo dos anos foram colocadas aí no seu HD, no seu cérebro, no seu pensamento. E esse pensamento, ele só vai analisando: certo, errar, já vi, conheço. E com toda a paciência do mundo, ele vai cumprindo o seu papel, né? Além do cérebro, nós temos também o coração. Esse coração, além de bater, pulsando o sangue e fazendo todas essas funções que a ciência explica, né? Ele ainda produz emoções. As emoções são sentimentos que você tem a partir das vivências. Cada vivência que você tem gera um sentimento dentro de você. Esse sentimento é codificado em forma de emoção. Então, todos esses sentimentos que você vai vivenciando, quando gera uma emoção, ele codifica também no cérebro, numa parte programada para armazenar justamente essas sensações que você tem ao vivenciar cada sentimento em forma de emoção. Então, vamos supor que você tenha lá o seu primeiro namoradinho e sentiu, quando terminaram, um sentimento de abandono, de dor, de frustração. E você acaba armazenando esta emoção sentida como: quando eu me relaciono com alguém, o que eu vou sentir é isto, esta dor. Automaticamente, toda vez que você imaginar
eu quero me relacionar com alguém, o sentimento que vai vir por repetição da mente é aquela dor sentida, ou ao contrário, ou é um bem-estar, é algo agradável. Depende da vivência que você teve, de qual foi a sua experiência. Quando você entende que os seus pensamentos e as suas emoções podem ser ressignificadas, já acende uma luz. Você já vai parar para analisar cada sentimento, que você está guardando, o que você está achando que sabe por uma crença já existente num passado, né? Algo que já aconteceu com você. E você mesmo vai selecionando o que guardar, o que eu devo guardar e o que eu não devo guardar. E existe uma forma de você guardar dentro de você, né, nesse seu HD, um lado positivo de cada coisa, que é onde mora justamente os ensinamentos, os aprendizados. Quando você aprende numa situação que tem do positivo ao negativo vários graus de escala, indo de um lado ao outro. Quando você aprende e você guarda o lado positivo de cada vivência sua, positivo, você constrói uma mente harmoniosa e que vai te ajudar a, quando você vivenciar novamente a situação, tirar apenas o aprendizado da situação, e não a dor, e não o sofrimento, e não o medo. Isso vai fazendo com que você tenha uma vida mais leve, mais tranquila, mais generosa. Você vai percebendo o seu poder de ressignificar cada coisa. Este momento acontece quando a ficha cai. O que é a ficha cair? Muitos hoje em dia já falam sobre consciência, despertar da consciência. Esse despertar da consciência é quando você passa a entender que você não é somente um cérebro ou um coração. Você é a pessoa que observa, controla e seleciona. Você tem esse poder de selecionar todas essas informações que não precisam ficar somente nas mãos do seu corpo físico. Quando você sabe que você pode selecionar, ainda corre-se um outro risco. Porque lembra que eu tinha dito que nós temos dois eus. Muito bem. Quando o seu eu espiritual toma conta do entendimento, da lição e do aprendizado e guarda um lado positivo da situação, você estará guardando tudo de um lugar de harmonia divina. Quando você, escuta bem o que eu estou falando, passa a vivenciar o seu lado mais animal, mais primitivo, e você age de forma mais abrupta, sem reflexão, você está deixando esse eu animal dominar, e as informações que serão registradas no seu cérebro, nos seus pensamentos, depois futuramente, vão ser mensagens não tão boas, porque elas são totalmente instintivas. O cérebro animal não sabe distinguir escalas, ele só sabe distinguir bom
mal. Se foi bom, foi ruim. Se foi bom, foi bom. Se foi ruim, foi ruim. Ela não sabe distinguir as escalas e como reequilibrar e como aprender com essas escalas, com essas diferenças. Então, vou dar um exemplo. Um cachorro. Um cachorro é amoroso, tem sentimentos. Tudo bem. Quando você dá um ossinho para um cachorro e vai tirar esse ossinho da boca do cachorro, ele tem um instinto natural de defender a sua comida. Não é verdade? É um instinto natural, não é que ele está querendo, eu vou fazer maldade aqui com meu dono ou com essa pessoa. Jamais. Ele age apenas por um instinto de sobrevivência. Quando você acorda para este fato, você acorda que não pode, não deve deixar apenas esse instinto animal controlar a sua vida. E não pode, não deve tirá-lo de vez da sua vida, porque ele é essencial. Ele te faz muitas vezes entender coisas que o seu corpo mais sutil não conhece, que é do mundo material. Como sair de enrascadas, como sair de perigos, como se proteger de algo que pode vir a te machucar, ou a te fazer mal, ou a trazer uma dor, né? Então você necessita desse eu animal. Ele não é um inimigo, jamais. Você deve trazê-lo com humildade para junto de si. Só que você deve dominar quem tem o controle da situação. Você deve falar para o seu eu animal: muito obrigada por inúmeras vezes me ajudar a sair de enrascadas que poderiam vir a me prejudicar. Vamos supor que você passe na beira de um armário e bata o dedinho no armário. Então você sente dor, o seu cérebro registra: não posso mais passar aqui por esse armário, que ele vai me trazer uma sensação que não é boa. É de dor, porque o seu cérebro animal registra dor ou prazer. Ele é extremo, ele não tem meio termo. E aí você passa a ter medo de passar perto daquele armário. Quando você traz para sua consciência, você aprende e fala: se aquele armário está naquele local, é até aqui que eu posso ir. Ou eu devo trocar o local do armário, ou eu devo colocar alguma trava de segurança. Qual é a ação que eu devo tomar para que não repita este fato de dor novamente, não é? Então é nesses casos, falei algo muito superficial porque vai muito além de tudo isso. Cada um sabe o seu calcanhar de Aquiles e tente identificar aí quando é o seu eu animal que está dominando. Quando você pensa muito em ter muito no mundo da matéria, você está controlado pelo seu eu animal, porque você tem medo da escassez. Você pensa: se eu não guardar, se eu não reter, se eu não fizer um estoque, eu vou passar por necessidade, eu vou ter a falta, eu vou ter a carência, eu vou ter a escassez.
Então você é totalmente movido pelo seu eu animal com consciência. Você usa sua mente, grava, que se você não estocar, você em algum momento terá falta. Quando você passa a enxergar com a sua consciência divina, sua consciência crística, o que acontece com você? Quando você não tem mais medo da escassez, você sabe que há a providência divina, que nada vai faltar, que os seus suprimentos mais básicos vão superar as suas expectativas zilhões de vezes, porque a providência divina é maravilhosa. Deus é perfeito, como eu digo. Deus é perfeito em cada detalhe. Jamais Ele vai colocar uma criatura na Terra, né, nos colocar nessa experiência e não nos dar de forma alguma subsídios de se manter aqui. A gente tem essa ilusão, a gente tem essa crença limitante que se não estocarmos, vai faltar. Não significa que você não deve trabalhar para conseguir, porque as ações são muito importantes. Lembra que eu falei? Quando você tem ações, então é como um banco, onde a providência divina pode depositar para você coisas que não vão lhe faltar. Mas quando você quer o excesso, mais do que a sua capacidade de armazenar, e você ainda continua armazenando e armazenando e armazenando coisas, você está voltado para o quê? Pelo medo da escassez, pelo seu eu animal. Ou você quer ser notado, né, pela sociedade, ou você quer de repente se sentir preenchido deste vazio da consciência divina. Enfim, cada um sente de uma forma. E eu não estou aqui para julgar, jamais, 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 jamais. Cada um está na sua fase, cada um tem o seu momento e está no seu momento de desenvolvimento da sua consciência. Eu só estou dizendo alguns exemplos. Só que quando a gente pensa aqui, eu sei que isso é uma crença minha também, que pode ser que no dia de amanhã eu enxergue de maneira diferente, eu venho aqui com toda a humildade do mundo dizer que eu estou numa nova etapa, enxerguei a situação de uma outra forma, não é? E tá tudo bem, porque Deus é perfeito sempre. A gente tem graus de evolução da consciência também. Mas eu imagino, na minha humilde experiência de vida, que Deus jamais colocaria um ser aqui para passar pela falta, a não ser que a falta o trouxesse algum tipo de crescimento, que fosse uma lição de alguma forma, para que ele aprendesse algo que o levaria além de somente aquela dor momentânea, né? Porque quando a gente pensa em acumular coisas muito além do necessário, não digo não ter um conforto básico de sobrevivência, alimentações, moradia, lazer, estudos, vestimentas, tudo isso faz parte, né? Nós temos um corpo físico também, devemos cuidar desse corpo físico com muito amor e carinho, porque se nós temos, foi cedido pela providência divina, nos veio de presente. Só que quando a gente foca toda a nossa existência e trabalha com todas as nossas forças somente pelo acumular, a gente tem que rever alguns pontos. Porque toda a existência é uma só. Toda a existência é única.
Todos os seres que estão aqui nesse planeta fazem parte de um único planeta. Se eu tenho demais e eu sei que o outro tem de menos, que está em falta, cabe a mim, como um banco da providência divina, estar repartindo com o outro. Seja sabedoria, seja situação financeira, seja bens materiais, seja qual for a área que estiver aí em questão. Quando você passa a enxergar a vida por essa ilusão de ótica que eu estou vendo, eu estou dizendo por mim, porque é neste momento que eu estou agora. O dia de amanhã é o dia de amanhã. Hoje, neste momento, como consigo enxergar as coisas, é que nós devemos trabalhar, sim, para que o nosso banco de dados de providência exista, para que Deus possa mandar para a gente subsídios de existência e de como cumprir a nossa missão e cumprir as nossas lições, também os nossos aprendizados, né? Mas não imaginar que nós somos eternos na matéria, né? Que a gente deve acumular o máximo de coisas possível que não vai acabar. Existe a lei do ritmo. O ritmo, o pêndulo, ele vai para um lado e ele volta para o outro. Ele vai para um lado e ele volta para o outro. É impermanência. O mundo que nós vivemos é dual. Tem o mundo da matéria e o mundo do divino. Temos o polo norte, o polo sul, temos o dia e a noite, temos o medo e o amor, temos o feminino e o masculino. São inúmeras, incontáveis provas que o mundo é dual. Então, quando a gente passa a ter esse entendimento que existe essa inconstância, mas existe um ritmo, que existe um ciclo a ser seguido, a gente nasce, evolui e morre no mundo da matéria. Então, nada que a gente acumulou, a gente vai conseguir levar materialmente para uma outra dimensão maior. Toda essa parte material vai ficar aqui. O que a gente vai levar é a nossa consciência. Uns chamam de alma, enfim, você pode dar o nome que você quiser. É esta consciência que observa todo o fluxo de vida, como esse nosso corpo físico funciona, como esse nosso eu animal funciona. É esta essência de que quando você fecha o olho, mesmo sem se ver e sem ver o mundo material, sem tocar em nada, é essa consciência que está aqui atrás desse ser, esse observador que continua com você. Então, seja generoso, seja fraterno. Isso não significa ser bobo, ser explorado, ser... Não, significa que você deve ter o que para você é necessário para um conforto familiar, para que você consiga desenvolver aqui no mundo da matéria, porque é necessário. Não digo que tem que viver do zero, né, sem nenhum tipo de vamos supor, o mundo físico. Você passa, tem pessoas que são tão radicais que passam a cortar o cabelo, a desprender de tudo que é artificial, como se arrumar, se maquiar, querem viver com roupas
muito simples e leves, não é esse o termo. Seria o minimalismo do minimalismo do minimalismo. Como o Buda viveu, não é que ele não seja um exemplo, ele é um exemplo para mim em muitas, inúmeras, fartas coisas, mas como ele já transcendeu esse entendimento e passou para nós a essência, não há mais necessidade da gente desapegar totalmente, porque, como eu já disse, se a providência divina deixou aqui, a gente deve usufruir de cada criação, de cada mente criativa que aqui na Terra esteve e nos proporcionou o desenvolvimento das máquinas, o desenvolvimento das moradias, o desenvolvimento das aperfeiçoações físicas, né? A gente pode usufruir, mas não ver limite fica um pouco complicado, porque há pessoas que precisam muito mais. Só que há várias formas de um ensinamento vir até você. Então pode ser que este acumular também em algum momento se reverta num aprendizado, não é verdade? Então eu não questiono as formas de vida de forma nenhuma, não julgo, eu só acredito que quando há generosidade, há fraternidade, há o amor ao próximo, e você acaba doando o que para você está transbordando, a sua alma fica muito feliz, muito quentinha. Quando você doa um cobertor a mais que está guardado sem necessidade, quando você doa uma roupa que para você já não faz mais serventia, mas que o próximo vai usá-la com muita satisfação e carinho e vai o deixar quentinho, o seu coração fica mais quentinho ainda, na verdade. Quando o seu armário está tão cheio de coisas que não vai dar tempo de você comer tudo que tem ali, muita coisa vai perecer, vai estragar. Quando você doa o que você transborda para o próximo, não o que vai lhe fazer falta, o que transborda. Aliás, falta nunca haverá, porque a providência divina é maravilhosa. Quando a gente passar dessa etapa de confiar 100% na providência, a gente pode se dizer iluminado, né? Mas estamos todos galgando para chegar nesse nível. Então, esta é uma forma do seu eu animal. Outra forma do seu eu animal é o ato do libido aguçado. A existência humana existe com órgãos de reprodução, o que é muito saudável e sadio e traz um prazer imediato. Só que isso é usado de maneira indiscriminada, sem nenhum tipo de objetivo maior, que é um prazer de harmonia, de amor, de doação, de entrega ao outro, de carinho, ou uma reprodução da espécie, ou um entendimento do quão mágica, do quão maravilhosa é essa energia, também é uma forma animal do seu ser de lhe dar prazeres imediatos e de muitas vezes acabar não fazendo tão bem quanto você achou que faria, trazendo mais lições de dor do que de amor, não é verdade? Esta é outra forma de você analisar. Enfim, tem inúmeras outras, como a gula, quando você come compulsivamente mais do que o necessário, mais do que o que cabe até mesmo no seu estômago. Você também está agindo de maneira instintiva animal, somente por uma defensiva de uma dor,
de suprir uma carência que está lá, essa carência existencial maior que eu disse. Enfim, então gula também deve ser observado, essa fome compulsiva, porque não é fome, porque seu corpo necessita de um número X de alimentos e vitaminas e proteínas para se manter vivo. Mais que aquilo, é para suprir uma carência momentânea, né? Então, quando você também tem a mais, você não deixa que sobre para o próximo, né? Quando você fez a mais, vai faltar para alguém, porque o Senhor é criterioso em sua criação. Ele cria abundantemente, Ele doa abundantemente, Ele deixou todas as coisas para que nos nutríssemos perfeitamente aqui na Terra. Então você não precisa ingerir tudo de uma vez. Você pode deixar um pouquinho para o próximo também, que além de generosidade, amorosidade, a comida em compulsão vai te trazer no sobrepeso, que vai gerar uma dor e vai trazer consequências. E muitas vezes essas consequências, essas dores, são chacoalhões também para você despertar para o que é de mais essencial no seu ser, que é de mais importante. Não que as outras coisas não sejam importantes de forma alguma, todas são importantíssimas. Mas que quando a gente nutre essa essência maior, essa essência divina, todas as outras coisas nos são dadas por acréscimo. Diz a Bíblia: procurai primeiro o reino dos céus, tudo mais lhe será dado por acréscimo. E acredite, é fato, é real. A satisfação, o preenchimento que você vai ter é fenomenal. E eu falo isso de um lugar de vivência própria, que eu já estive vazia, mesmo estando cheia, eu já estive vazia. Hoje a completude que eu sinto no meu ser, na minha essência, sabe? Às vezes com coisas tão simples, com coisas tão minimalistas, eu vejo uma abundância de amor, de paz, de plenitude, que muitas vezes eu procurei em lugares que tinham fartura em todos os segmentos, em todas as áreas, que não supriam esse meu vazio, porque esse meu vazio, essa minha busca era por mim mesma, era pela minha essência. Eu sou grata, eu sou divina por ter encontrado, que eu tenho essa honra, esse compromisso comigo mesma, de tentar de alguma forma permitir que você também encontre esse seu eixo, esse seu centro, que existe inevitavelmente dentro de todos. Alguns encontram, outros não. Alguns vivem somente esse eu animal, com a ajuda do seu eu físico, e eles vivem vidas sem encontrar essa essência maior que traz esse preenchimento. E justamente por ter encontrado uma fagulha, porque eu sei que ainda há muito a galgar, muito, eu preciso transbordar isso para vocês, que existe. Não desistam, não desistam de encontrar esse lugar. Vai ser um lugar que, quando você encontrar, é como se o mundo tivesse ganhado cor, sabor, cheiro, sensações, toques novos. Tudo fica
num esplendor que eu não sei explicar. Eu nunca fui de beber, eu nunca fui de me envolver com nada que alterasse o meu estado emocional. Já fiz algumas vezes, sim, não vou ser hipócrita de falar que não, mas eu não me sentia bem. Eu ia pro lado oposto, em vez de me sentir bem como todo mundo se sente, com cigarros, com bebidas, com, enfim, vários tipos de coisas, eu ia pro lado justamente contrário. Eu me sentia mal, eu me sentia mais vazia ainda. Então eu nunca fui de procurar isso, mas eu sei que muita gente busca esse tipo de coisa por achar que essa ilusão dessa felicidade rápida que eles sentem, que é isso que é a supremacia, que é o de mais elevado eles podem encontrar, essa felicidade passageira, momentânea e ilusória. Quando encontra uma felicidade do divino, uma felicidade que vem de um lugar inexplicável. Eu com o meu vocabulário humano, eu não consigo descrever para vocês com palavras, porque nós não temos ainda esse entendimento, essa maestria de explicar essa sensação de estar nesse outro lado como observador de tudo, observando sem julgamento, né? Observando os caminhos que cada um corre, que cada um percorre, que muitas vezes são levados a dores extremas, que a própria pessoa se coloca para que tenha um despertar. Outras vezes passam-se alienados com tamanha beleza e perfeição, né, da realidade. Hoje eu consigo encontrar, a minha crença, eu consigo encontrar uma maturidade que há muito tempo eu buscava, que lá na minha infância, guardado na minha memória, eu já vivi nesse lugar e que por vários fatores eu tinha entupido este canalzinho, ele estava entupido, de vez em quando ele fazia muitos barulhos. Ei, tô aqui embaixo, eu quero acordar, eu quero estar aí com você, eu quero poder te ajudar, eu quero poder ajudar o próximo, eu quero poder sair daqui com você, te levar para um lugar de expansão, trazendo o máximo de pessoas que a gente conseguir, e eu não consegui identificar. Quando eu procurava ajuda médica, eles me receitavam remédios que, se eu tomasse, eu ficava mais dopada e adormecia. Se eu procurava algum tipo de ajuda externa, ninguém sabia entender, então eu preferia não explicar, porque por mais que eu falasse, eu não conseguia definir toda a dor, todo o vazio, toda a falta, que não era falta, na verdade era um excesso, um acúmulo de coisas guardadas, de mágoas, de dores, que eu mesma fui guardando, com julgamentos, com vitimismo, com falta de autorresponsabilidade. Eu fui guardando várias bolinhas escuras, e que quando eu entrei para dentro, fui na raiz de cada uma, fui tirando bolinha por bolinha de dentro dessa gaveta, abrindo uma a uma, com respeito, com amor, com paciência, sem pressa e sem pausa.
a cada bolinha que eu abria de escuridão, guardada por mim mesmo, inconscientemente, me trazia uma clareza. É como se tirassem areias dos meus olhos. Exercer o perdão, exercer a gratidão, exercer a autocompreensão, o perdão por si mesmo. Não há remédio no mundo, não há terapia no mundo que consiga chegar no grau dessas poderosas ferramentas curativas, curadoras. Amor, perdão, gratidão. Não há. É o que há de mais sublime, são esses sentimentos. Quando você ressignifica cada bolinha escura que você guardou dentro de você, entupindo esse canal, olha para cada canto de dor que você achou que tivesse jogado no lixo, vai lá, pega ele de volta com carinho no colo. Pega com carinho, como se fosse um bebezinho. Nana, acalma, adoça cada dor, ressignifica ela. Olha para tudo que você aprendeu com aquela dor, o que era para ser passado que você não compreendeu. Ressignifica, dá um outro nome, uma outra cor, uma outra roupagem. E ela, como um passe de mágica, vai te deixando em paz, cada vez mais em paz, e você em paz com ela. E aí você consegue trazê-la aqui do seu ladinho como uma aliada, como uma amiga. Ai, como eu queria que uma dessas minhas palavras entrasse num lugarzinho aí dentro de cada um que puder ouvir. E ressignificar seus pensamentos. Eu gostaria muito de poder, de ter essa permissão divina de atingir almas, atingir corações, abrir e tirar os véus de pessoas que sentem a mesma dor que eu senti. Quando todos conseguirem tirar os véus, darem as mãos em harmonia, em união, tudo vai ficar tão perfeito. Porque há guerras, porque há percas, porque as pessoas não conseguem identificar esse eu animal. Passam a vida sem conseguir e lutam e guerriam com eles no comando. O mundo era para ser só amor, puro amor, se cada um entendesse a lição, passasse de etapa e levasse consigo cada ensinamento como um livro a ser guardado em exposição numa biblioteca linda, maravilhosa, toda enfeitada. Cada dor, um livro numa biblioteca enfeitada para sua vida. Que você pudesse consultar quantas vezes quisesse e que ele não teria mais o nome de dor, teria o nome de ensinamento, de lição de vida. Esse é o meu desejo de todo o meu coração. E essa é a minha missão. E eu vou continuar falando de vez em quando aqui com vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz, muita luz, muita harmonia no seu coração.